é essa de 3 reis magos que foram visitar Jesus assim que ele nasceu? E chegando lá, conta a história, a tradição que ele estava em uma manjedoura. De onde surgiu essa história? Porque não é bíblica. Nós vamos ver no estudo de hoje, vamos analisar junto este capítulo 2 do livro de Mateus, que essa história de 3 reis magos, que quando chegaram Jesus era recém-nascido, que estava numa manjedoura, isso não está aqui na Bíblia, no capítulo 2, onde fala do nascimento de Jesus, e nem nos demais evangelhos que trata do nascimento de Jesus, do início da vida de Jesus. Então não está na Bíblia isso, e nós vamos entender e compreender melhor no estudo que vamos fazer no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo, estudo bíblico aqui do canal. Hoje dando continuidade no livro de Mateus, capítulo 2. No primeiro momento vou estar fazendo a leitura de todo o capítulo, você acompanha aí também e depois vamos analisarmos juntos e ver uma explicação para este capítulo. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra, por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe. Foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vindo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado no sonho por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Dando o início do texto, já é revelado para nós, tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, tempo do rei Herodes, que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então na Bíblia não fala quantidade, fala que eram os magos, e também não fala que eram reis magos, como é conhecido popularmente falando. Então na Bíblia fala que uns magos vieram do Oriente
a Jerusalém. A história que os magos da época eram considerados pessoas que estudavam os astros, as estrelas, eram esse tipo de pessoas, e não como hoje em dia é conhecido, como pessoas envolvidas com magia, com essas coisas. Não era isso, eram pessoas que estudavam as estrelas, os astros, essas coisas assim. Tanto é que eles viram a estrela no céu, a estrela que surgiu, e entenderam então que essa estrela se tratava daquela estrela que falava na profecia bíblica lá no Antigo Testamento, em Números 24:17. Então eles disseram em Belém de Judeia, conforme estava nas Escrituras, conforme os profetas tinham anunciado. Então eles dão essa informação para Herodes, que a Bíblia diz no versículo 7 que Herodes, com toda essa informação do local onde nasceria, ele chama secretamente os magos e pergunta do tempo exato em que a estrela apareceu, porque quando a estrela apareceu foi quando Jesus nasceu. E desde então, os magos começaram a sua jornada e a sua viagem até chegar ali em Jerusalém, ali até aonde o rei Herodes, para obter todas essas informações. E ele pede então para eles irem atrás do rei, do novo rei que tinha nascido, e para eles voltarem depois para informar a ele onde que ele estaria, para ele também ir adorá-lo. Mas é claro que ele não está com intenção realmente de adorá-lo. Ele queria era matá-lo, né? Ele queria era descobrir aonde que ele tinha nascido, onde exatamente que ele estava, para ele poder então eliminar aquele que poderia ser uma ameaça para o seu reinado. Era este o pensamento dele, e não realmente de ir adorá-lo. E vocês conseguiram perceber que o rei Herodes foi procurar instruções e orientações de onde o Messias iria nascer com os religiosos da época. O povo sabia que os magos tinham vindo de uma outra localidade até eles, porque surgiu a estrela e eles estavam em busca, então, de onde iria nascer o rei dos judeus, o Messias prometido no Antigo Testamento, e simplesmente aqueles líderes religiosos da época não se importaram com isso, não foram também em busca de saber onde o Messias tinha nascido, onde que Jesus tinha nascido. Eles também não se importaram com isso. Herodes agiu muito errado. Ele queria encontrar ele para matar, porque ele era o rei, ele não queria ninguém que tomasse o reino dele. Porém, aqueles líderes religiosos também, que tinham todo o conhecimento, que tinha as escrituras nas suas mãos, que tinha autoridade espiritual da época, também não se importaram. Vieram pessoas que não eram israelitas, de outras localidades, para vir adorar ao rei que tinha nascido, ao Messias esperado, ao Cristo, ao nosso Salvador. É só para vocês verem que situação é essa. E até nos dias de hoje também é assim, porque Jesus já veio, Cristo já veio, nosso Salvador já veio, já pagou o preço, já morreu e ressuscitou para nos dar a salvação, mas mesmo nos dias atuais, mesmo as pessoas tendo todo o conhecimento a respeito de Cristo, a respeito da mensagem de salvação, também as pessoas não vão até Cristo, as pessoas não vão adorá-lo, não vão buscar da sua presença a Ele. Muito pelo contrário, o mundo cada vez está ficando mais pior, mais distante de Deus. Então, quando nós paramos para analisar o que aconteceu naquela época, é o que está acontecendo nos dias atuais também. Jesus veio naquela época, aquele povo seu, aquele povo que era para ser seu, que era o povo de Deus, eles não se importaram com o Senhor, tanto é que eles o condenaram, né? Depois, quando chegou a época do período disso acontecer, claro que tudo isso aconteceu porque com a permissão do próprio Deus. Nós sabemos que tudo teve um propósito, então com permissão de Deus isso ia acontecer de qualquer forma, mas mesmo assim foram eles próprios que condenaram, né, Jesus Cristo. Então, e hoje em dia, né, como que nós estamos também agindo dessa forma? Toda vez que nós negamos a Cristo, toda vez que nós pecamos contra Cristo, toda vez que nós pecamos contra o Senhor Jesus, então também nós agimos de certa forma como eles também agiram, rejeitaram a Cristo, negaram a Cristo, crucificaram a Cristo. Então toda vez que nós agimos dessa forma, nós pecamos contra o Senhor, nós entristecemos, né, o nosso Salvador, da mesma forma que aquele povo estava agindo também, se pararmos para analisar, é dessa forma que a maioria das vezes as pessoas agem também nos dias atuais. Então vieram pessoas de longe, pessoas que não tinham tanto conhecimento assim, tinham algum conhecimento, mas não tanto como aqueles próprios que estavam ali em Jerusalém, que tinham as escrituras sagradas e tinham todo conhecimento a respeito da vinda do Messias, do Salvador deles próprios, e não aceitaram aquela palavra. Os magos vieram e disseram, a estrela dele nasceu, então ele nasceu, e nós estamos em busca dele para adorá-lo. E então, saindo da presença do rei Herodes, os magos continuaram a sua viagem e a estrela os guiou até o local certo. Eles continuaram seguindo a estrela e a estrela só parou em frente à casa que Jesus estava. Olha só, a Bíblia diz que quando eles chegaram, Jesus já estava em uma casa. No versículo 11 nos revela este detalhe, que era uma casa. Diz que, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram.
E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram-lhe dádivas. Foi ouro, incenso e mirra. Então eles levaram estes presentes para Jesus. Eram presentes muito caros, dignos de rei mesmo. Então foi isso que eles ofertaram-lhe, isso que eles lhe presentearam-lhe ali na sua visita. Quando ele foi lhe adorar, eles levaram esta oferta, para o Senhor. A Bíblia diz que eles foram avisados por divina revelação para não voltarem até Herodes para dar as informações precisas do local onde eles tinham encontrado Jesus. Era para eles seguirem, voltarem por outro caminho, e assim eles obedeceram e fizeram. Depois um anjo apareceu também para José em sonho, informando para ele pegar o menino e Maria, sua mãe, e ir para o Egito, porque Herodes ia tentar matá-lo. Então pediu para ele sair dali e ir para o Egito e ficar lá até ele falar que poderia voltar. E assim ele fez. E o que aconteceu? Quando Herodes descobriu que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar então todas as crianças de 2 anos para baixo, porque tinha sido então aproximadamente a data que os magos tinham falado para ele que a estrela tinha surgido. Então, aproximadamente de 2 anos. A Bíblia diz o seguinte: Herodes, vendo que havia sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, segundo o tempo que exatamente ele tinha falado desde quando tinha surgido a estrela. Então, quando os magos viram a estrela, até o tempo que eles chegaram lá para ver realmente o menino Jesus, eles demoraram aproximadamente 2 anos de todo esse percurso, porque então a Bíblia diz que com exatidão ele tem que os magos passaram para ele. Então por isso que de 2 anos para baixo essa situação terrível, trágica, com todas essas crianças que morreram ali naquela época por causa desse homem cruel que não aceitava de forma alguma qualquer ameaça contra a possibilidade dele deixar aquele reinado, mesmo sabendo que era algo de Deus mesmo, algo da parte de Deus, que era algo divino, que era algo dos céus mesmo. Olha só que ousadia, tentar contra o próprio Deus, porque ele sabia que era Deus que enviaria, era algo de Deus. Então como que ele poderia imaginar que ele ia conseguir matar o Messias naquela altura? Porque tinha um propósito, tinha um propósito, e os profetas já tinham anunciado. Nós vemos, a Bíblia não diz a quantidade, não falam que eram 3, não falam que eram reis, os magos. A Bíblia não diz que quando os magos chegaram lá para ver Jesus, ele estava na manjedoura, ele já não estava mais, ele já estava em uma casa. A Bíblia também não diz que Jesus era um recém-nascido, não, ele já tinha de 1 ano para frente, aproximadamente. Então José foi para o Egito com a sua família, ficou lá até novamente um anjo do Senhor aparecer para ele retornar ali para Israel, para retornar para a terra deles, e assim aconteceu. Ele voltou e foi para as partes da Galileia. Lá no 23 fala que eles foram morar numa cidade chamada Nazaré. Finalizando o nosso estudo de hoje, nós conseguimos entender e compreender melhor o capítulo 2 de Mateus, conseguimos entender a questão dos magos, conseguimos perceber então que tem coisas que as pessoas tratam da Bíblia que é só questão cultural, não é questão que realmente está na Bíblia, é algumas situações, algumas questões que a tradição, cultura estabeleceu aquilo, colocou aquilo, achou que convinha e começou a agir daquela forma, como por exemplo essa questão dos 3 reis magos, essa questão de sempre na época de dezembro, no Natal, no período do Natal, fazem peças teatrais, aí colocam lá os 3 reis magos indo, e aí encontra Jesus na manjedoura e tal, ele acabou de nascer. Então a Bíblia não nos diz isso, então isso é mais uma questão de cultura, questão de tradição, foi algo que colocaram para essa questão natalícia mesmo, sabe? Não é que esteja assim na Bíblia. Então por isso que é bom a gente ler todo o capítulo, a gente estudar, a gente analisar, a gente pesquisar, para a gente entender melhor tudo que está na Bíblia, porque tudo é muito importante nós entendermos como de fato aconteceu as coisas, para não vivermos confusos e iludidos com histórias que não são reais. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas para quem ainda tinha a respeito do capítulo 2. Eu disse para vocês naquele vídeo anterior que eu falei do capítulo 1, que tudo aconteceu conforme o que estava escrito lá no Antigo Testamento, aqui no 2 também, em diversos momentos, o que aconteceu situações que já foi profetizada, que já tinham sido anunciado no Antigo Testamento também pelos profetas. Então, o que aconteceu aqui também no capítulo 2 é cumprimento do Antigo Testamento. Então, se cumpriu conforme o que estava escrito lá no Antigo Testamento também aconteceu aqui no capítulo 2 também. Então, lembre-se sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nasceu. Tudo se cumpriu conforme estava no Antigo Testamento, tudo aconteceu conforme Deus disse que iria acontecer. E Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Messias esperado, vive e reina para todo sempre.
Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vídeo de hoje, as explicações aqui de Mateus 2. Se você gostou, lembre de deixar o seu like, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, para o próprio YouTube divulgar os vídeos. E compartilhe também para que mais pessoas sejam alcançadas. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.